Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar continuidade falando sobre a lei da publicidade infantil e o fim dos programas, na TV aberta. Vamos lá. Esse artigo foi escrito por Joel Pinheiro da Fonseca, no site Jus Brasil. O que ele escreveu foi: não há nada de errado com a publicidade infantil. Já falei sobre publicidade infantil em outras oportunidades, com o viés econômico. Vou aproveitar este momento em que o Enem ressuscitou o tema para falar mais sobre o lado pessoal da coisa. Publicidade infantil é ótima e deveria continuar. Sim, ninguém adora propaganda. É sempre aquele tempo chato entre os blocos do programa, mas ela ainda assim tem seu atrativo. Outro dia, meu filho veio todo feliz cantar a música do esqueleto, que logo vi se tratar de uma chamada publicitária do Disney XD. Eu, quando criança, adorava cantar uma música do Limpol da Bombril. Ainda sei alguns trechos de cor. Quem tem filho ou já foi criança, cada vez mais raro, hoje em dia, sabe que a alegria do McDonald's representa a comida gostosa, o brinquedo, o espaço de brincadeira, é tudo o que a criança mais quer. Hoje em dia, não gosto muito de Mac, mas tenho memórias felizes lá. E não vejo nada de errado se meu filho também as tiver. Claro, não sou eu quem fica incentivando a ida ao Mac. Meu papel agora é outro, ser a voz que diz hoje não, que a comida lá é pouco saudável, que em casa é melhor. Argumentos pouco persuasivos para uma criança ansiosa por cor, brinquedo, açúcar, gordura, folia e sal. Agora, de vez em quando, jantar no Mac? É claro que sim. Saúde não é tudo. Prazer e alegria também importam. E nessa vida, não existe a harmonia perfeita de todos os bens. No fim das contas, as próprias crianças descobrem que gostam mais de umas coisas e menos de outras. Em minha casa, Cenourinha é campeã de audiência e o único que toma refrigerante sou eu. Os apelos da propaganda e da biologia se somam a idiosincrasias, criatividade de cada indivíduo e família. É importante ter alguém para limitar esses apelos, limitar a tela, a guloseima, a rede social e a roupa da moda. Mas querer aboli-los é ir longe demais, e é sempre em vão. A civilização se constrói sobre a limitação dos instintos, mas também depende deles. A propaganda dá à criança um contato com a realidade da vida, a realidade dos desejos, por exemplo. O mundo, dentro e fora de casa, é um lugar de assédios de muitos bens concorrentes que disputam a nossa atenção, o nosso gosto, nosso tempo e nosso bolso. Consumir não é feio, é parte necessária da vida. É bom. Aprender sobre preço e restrições monetárias também. A propaganda nos indica alternativas existentes e suscita o nosso desejo. Aprender a lidar com ela e com a real distância entre o prometido e o entregue é parte da vida. Não foi fácil para mim, aos 4 anos, aceitar que do Frutili não saía um fantasminha, ou que o House não me refrescava como prometido, ou que os produtos da Apple não me transformavam no cara descolado e super criativo, mas foi e continua sendo educativo. Acho que por trás da proibição da publicidade infantil, lei infeliz que passou, mas até agora não pegou, a ansiedade e vaidade de pais e mães. Ansiedade porque queremos o melhor para os nossos filhos e vivemos sobre o medo irreal de que um detalhe aquém do ideal tenha impacto deletério no longo prazo deles. Com filhos vindo cada vez mais tarde e em menor quantidade, tudo tem que ser absolutamente perfeito. Só que essa mesma ansiedade, que exige perfeição, deixa o pai incapaz de dizer um não ao pedido do filho, preferindo assim terceirizar a responsabilidade impossível que atribuiu a si mesmo. A esses, más notícias, as birras não vão parar, nem as gordices. E vaidade,
Porque, com mais recursos e mais tempo livre, queremos dar aos nossos filhos uma infância idealizada que existe em nossa imaginação. A rejeição ao plástico, a exigência de que tudo seja educativo, Mozart para bebês, de que toda história tenha mensagens positivas, mas eles gostam mesmo é de morte e não ofenda a ninguém. A alimentação perfeita. Queremos impor uma ideia de infância sobre a infância real. Na infância real, o que importa mesmo é se divertir, brincar e sim, também competir com os amigos e imitar coisas do mundo adulto e etc. No final das contas, ninguém consegue se ater ao plano, embora nem sempre o admita em público. E as frustrações e hipocrisias se acumulam. A criança vive hoje numa bolha segregada da realidade. Proibimos palmada, proibimos propaganda, queremos proibir guloseimas, damos medalhas para todos indistintamente, ao mesmo tempo em que impomos padrões adultos de produtividade e uso do tempo. Não toleramos o choro, porque ele indica que não somos perfeitos. Afastamo-las de todo e qualquer risco. Segregamos as crianças por idade, limitamos o tempo de brincadeira livre. Proponho o caminho inverso. Relaxe, cuide de seus filhos com moderação e amor. Deixe-os verem propaganda. Saiba dizer não e aproveite. Se outro pai quiser criar a bolha para segregar seus filhos do mundo real, que crie. Só não a imponha ao universo inteiro. E isso é bem real hoje em dia. É totalmente real. Porque hoje as crianças ficam aí no tablet, celulares, computador o dia inteiro, né? Então, eu acho que se eles vivessem na época que a gente viveu, eu acho que eles seriam muito mais felizes. Se a gente transferisse aquela época que a gente viveu, dos anos 90, 2000, né? As crianças seriam muito mais felizes. Porque teriam programas dedicados a elas na televisão, o que hoje quase não tem. Ou melhor, não tem em 80%, digamos assim. Porque, mais recentemente, o SBT extinguiu o programa Bom Dia e Companhia, né, depois de 28 anos no ar, exatamente por conta da lei da publicidade infantil, que não permite qualquer publicidade destinada às crianças. Foi isso que acabou com o programa e também com um outro programa muito querido pelas pessoas, porque assim como o Bom Dia e Companhia era tão querido pelo público, a TV Globinho também era bastante ainda. Por cima era bastante querida, o povo assistia bastante, tanto o Bom Dia e Companhia quanto a TV Globinho, e hoje não tem mais isso. Vão falar, ai, mas o streaming tá aí, que não sei o que. Mas o streaming, gente, ele não veio pra acabar com a televisão. De fato, ela mais ou menos que acabou, né? Os programas infantis hoje são muito raros, contendo apenas a TV Brasil e a TV Cultura, que são emissoras públicas. Elas não são emissoras comerciais. E essa lei, de fato, acabou com todos os programas infantis que tinham antes. Lembram que tinha Band Kids, na Band, tinha a Rede TV, o TV Kids, né, na Rede TV. Tinha a TV Globinho na Globo, o Bom Dia e Companhia no SBT, se bem que ainda tem o Sábado Animado, mas a gente não sabe ainda por quanto tempo. Até porque, com a saída do Bom Dia e Companhia do ar, a Silvia Abravanel vai ganhar um outro programa no SBT, para suprir a perda do Bom Dia e Companhia. Só que, com isso, o Sábado Animado corre o risco de sair do ar também, né? Porque não tem mais publicidade, não pode mais fazer merchan
dentro do programa, como faziam antes, né? Então, aí fica difícil, né? Só torço pra uma coisa, para que a lei ela saia de circulação, é o que eu torço. Para que a lei saia, porque a lei ela prejudicou bastante, ela não ajudou em nada. Porque você tirar a propaganda infantil da televisão não quer dizer que a criança vai parar de fazer birra. Entendeu? Não quer dizer que a criança vai se comportar, vá, tipo assim, ficar bem, entender as coisas. Não é tirando a propaganda que vai resolver alguma coisa. E isso foi o que destruiu a televisão aberta, porque não tem mais programa infantil. Os que tem é somente na TV Cultura e na TV Brasil, que são emissoras públicas. Acabou com todos os programas que tinham. Os programas eram as coisas mais lindas que tinham na televisão. Eu mesmo gostava de assistir o Bom Dia e Companhia. Todo dia. Ver os desenhos, ver as brincadeiras que tinham. E isso, dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, foi uma coisa que aconteceu de verdade. O fim do Bom Dia e Companhia, por conta não só da audiência, por conta do streaming ter pego o público, mas também por conta de não ter lucro, né? Por causa da lei. E falando em streaming, gente, sinceramente, eu não curti muito streaming, não. Tentei usar a Pluto TV um pouco nos primeiros dias, aí depois eu desisti. Sabe? Porque não tem aquela magia da televisão. Não tem aquele brilho que a televisão tem. Sabe? Não tem aquela harmonia que tinha na televisão de ver brinquedos, brincadeiras, essas coisas assim. E essas crianças de hoje, infelizmente, estão perdendo tudo isso. Mas o que a gente pode fazer? Ou fica de braços cruzados, ou derrubam a lei, para os programas infantis poderem voltar. Porque só assim as crianças vão ter um atrativo para elas na televisão. Entenderam? É isso. E eu, como havia dito no vídeo anterior, torço muito pela volta dos programas infantis na TV aberta. Eu torço para que os programas infantis voltem, seja na Band, na Globo, no SBT e na Rede TV e também na Record, que tem, né, o Record Kids. Eu espero que todos eles voltem um dia. E que essa lei seja abolida, para que volte a ser tudo como era, para que as crianças possam ter uma infância feliz de verdade, e não uma infância vidrada na tela de celular. O mundo pode até evoluir, mas existem muitas coisas boas, coisas antigas, que são boas, que fizeram bem pra gente e poderiam muito bem fazer bem para essas crianças de hoje, para que elas não fiquem o tempo inteiro grudadas num computador, num celular ou num tablet, o tempo todo. E o streaming, repito, não tem aquela magia que a televisão tem, o da alegria e o da diversão. É simplesmente uma coisa monótona, sem vida e sem atrativos. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.